Olá a todos e sejam muito bem-vindos para a segunda parte deste episódio especial de Soft aqui no canal. O meu nome é Joana, se não me conheces, e nesta segunda parte vou então dar-vos a minha opinião sobre o documentário Don't F with Cats. Mas antes de passarmos ao vídeo, malta, não se esqueçam, claro, de subscrever ao canal se novos por aqui, deixarem o vosso grande gosto e, por fim, também, claro, de ativarem as notificações e de me seguirem pelo Instagram, que é Joana Pratas, com 2 N's, igual aqui ao YouTube, para nunca perderem nenhuma novidade. E agora sim, vamos então passar para este vídeo. Como eu disse então na parte anterior, eu nesta parte vou falar mesmo abertamente sobre o documentário, portanto, dar-vos a minha opinião. Agora que vocês já conhecem também o caso, se vocês ainda não viram a parte 1, aconselho-vos a irem ver primeiro para saberem do que é que estamos a falar, de que caso é que estamos a falar. Foi por isso que eu fiz a parte 1, foi para vos explicar o caso. E caso vocês ainda não tenham visto o documentário, pronto, ficam já aqui com uma review da minha parte e logo veem se acham que vale a pena verem ou não. Na minha opinião, acho que devem ver, sempre para tirar as vossas conclusões, seja como for. Quero vir aqui dar a minha opinião porque, de facto, este documentário tem dado o que falar e acho que é um documentário bastante interessante e que existem coisas que quero retirar desse documentário aqui convosco. Como vocês sabem, há uns tempos atrás a Netflix lançou então uma série documentário que se chama Don't F with Cats, ok? Não posso ter palavrões nos meus vídeos. E esta série de documentário está dividida, portanto, em 3 episódios com 1 hora aproximadamente todos os episódios, portanto, se vocês virem tudo de seguida, perdem mais ou menos 3 horas e qualquer coisa. Mas para resumir de uma forma muito rápida o documentário, para quem ainda não viu, basicamente este documentário começa com uma mulher que trabalha num casino em Las Vegas e esta mulher pertencia a um grupo do Facebook que estava, portanto, a investigar o Luca Magnotta. E então, ao longo do documentário, portanto, começando pelo primeiro episódio, nós no primeiro episódio temos, portanto, essa senhora e outro senhor que também fazia parte desse grupo do Facebook a falarem-nos sobre como tudo começou, ou seja, como é que foi quando eles descobriram o primeiro vídeo dos gatinhos, o segundo vídeo, o terceiro vídeo e tudo mais. E eles basicamente guiam-nos por essa investigação que começou a surgir devido ao aparecimento desses vídeos. E então o grupo estava realmente empenhado em tentar descobrir quem é que tinha cometido aqueles crimes contra aqueles gatinhos e muito rapidamente se começam a perceber que esta pessoa ainda é mais perigosa do que aquilo que eles achavam. Passa-se então para o segundo episódio e foi então no segundo episódio que se falou sobre o homicídio do John Lee e ao longo do episódio percebemos que existiam alguns membros do grupo que tinham sido ameaçados pelo Luca Magnotta. Conseguimos também perceber que ao longo do tempo que este grupo do Facebook estava a investigar o Luca Magnotta, eles tinham uma relação estranha, porque foi quase como se o Luca tivesse constantemente a dizer-lhes do género: nunca me vão apanhar, nunca vão descobrir quem é que eu sou. Portanto, a fazer aquilo de propósito às descaradas e a picar o grupo para que eles tentassem descobrir quem é que ele era. E esta parte é importante, ok? Porque no terceiro episódio fala-se mais sobre a investigação do homicídio de John Lee, e depois chega-se então, portanto, a uma conclusão também e percebe-se também algumas coisas. Portanto, um ponto importante sobre isto, que é para eu não me dispersar aqui. Este grupo do Facebook começou a investigar o Luca Magnotta 18 meses antes do homicídio do John Lee, portanto, antes do caso ficar todo conhecido. Durante 18 meses, o Luca Magnotta andava então a fazer os vídeos dos gatinhos e andava nesta disputa, não é bem disputa, mas andava nesta brincadeira com o grupo do Facebook, por assim dizer. Eu não sei se está correto dizer assim, mas pronto. E então, ao longo do documentário dá para perceber isso e começa a surgir um bocado aquela dúvida de: será que o grupo do Facebook influenciou de alguma forma ou alimentou de alguma forma a vontade que o Luca Magnotta tinha de matar alguém? E isto foi uma coisa que ficou assim um bocado no ar e deixem-me desde já falar sobre essa questão, porque no final do documentário tirou-se ali uma conclusão que eu pessoalmente não concordei e que pessoalmente não gostei mesmo, e estou a ser o mais honesta possível convosco, que foi, portanto, na parte final em que a senhora que trabalhava então no casino se vira para a câmara, diretamente para a câmara, sabem, mesmo a olhar para a lente, e nos diz que eu se calhar fui cúmplice dele para ele ter cometido estes homicídios
Mas eu também estou a ser cúmplice em participar neste documentário e tu estás a ser cúmplice ao assistir a este documentário. Portanto, a colocar as culpas em cima das pessoas que estão a assistir o documentário, e eu pessoalmente não gostei. Não gostei mesmo. Não gostei do facto dela colocar as culpas em cima dela e do grupo do Facebook. Não gostei dela colocar as culpas em cima de nós. Não gostei por várias razões, ok? Começando, o Luca Magnora era um homem que mais tarde ou mais cedo iria cometer homicídios, ok? E isso está mais do que provado porque o próprio documentário mostrou isso. Já para não falar que é um bocado hipócrita, a conclusão do documentário é assim, eu percebo a mensagem deles, acreditem que eu percebi a mensagem deles e entendi o que é que eles queriam dizer, porque toda a gente sabe que o Luca Magnora queria fama e de certa forma é isso que as pessoas lhe dão ao falarem mais sobre ele, tudo bem, mas eles é que fizeram o documentário. Não é um bocado hipócrita estarem a tirar uma conclusão do documentário, estarem a dizer que essa é a conclusão do documentário, mas eles é que fizeram o documentário? No fundo, é quase como se eles é que estivessem a alimentar isso. Estão a perceber o que eu estou a querer dizer? Já para não falar que, para mim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, para ser muito honesta convosco, porque eu acho que os documentários de true crime devem existir, ok? Não é de agora que surge esta discussão da atenção dos serial killers, e acho que toda a gente tem essa noção. Aliás, uma das coisas que se diz, e disse isto inclusive num direct que eu fiz no Instagram, uma das coisas que se diz é que os casos dos serial killers incomodam imenso, porque eles é que cometeram os homicídios, mas eles é que ganham a fama, e acaba-se por não falar tanto sobre as vítimas. E isto realmente acaba por acontecer, não é segredo para ninguém. Não estou a dizer que concordo nem que não concordo, estou a dizer que é um facto, é verdade. Toda a gente que conhece casos sobre serial killers sabe que isto é um facto. No entanto, também sabemos que, isto dando a minha opinião, ok? Eu não deixo de ver documentários sobre serial killers por achar que estou a dar-lhes atenção, sabem? Não deixo. Porque, primeiro de tudo, porque tenho realmente muito interesse em tudo o que seja de true crime, portanto a investigação criminal é um tema que me interessa. Depois existe outro ponto que é, na minha opinião, se existe um certo foco nos serial killers é apenas por uma razão, é por uma questão de estudo também, porque para nós seres humanos, não é? E falo por mim, é impossível para mim pensar matar alguém, sabem? Tipo, eu penso, como é que alguém consegue matar tanta gente, sabem? Porque os serial killers têm aquela vontade de matar, sabem? Às vezes eles sabem que estão a fazer mal, mas eles não se conseguem controlar. É uma coisa que eles querem fazer por instinto, sabem? Eles querem matar pessoas. E porquê? Porquê é que eles querem fazer isso? Portanto, os serial killers têm sido um objeto de estudo já há muito tempo, sabem? E, portanto, e acho que qualquer pessoa que tenha interesse em investigação criminal sabe isto e tem essa noção. Devem parar de existir documentários porque estamos a alimentar o narcisismo dos serial killers? Eu não acho, porque eu acho que mesmo de true crime, tudo isto faz parte da nossa história, faz parte da história do ser humano. Se as pessoas não conhecerem também estes casos, não é? Eu acho que é importante, da mesma forma que nós estamos informados sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o Hitler, que era um monstro, não é? Também acho importante estarmos informados sobre serial killers. Tipo, claro que isto depois depende também dos interesses de cada pessoa, como é óbvio. Há pessoas que, não, por exemplo, não têm interesse em ler sobre história, não é? E sobre a Segunda Guerra Mundial e sobre o Hitler. Tal como existem pessoas que também não têm interesse em ler sobre investigação criminal. Mas acho que são coisas que aconteceram ao longo da história, não é? Serial killers são pessoas que já existem desde há muito tempo, não é? E que fazem parte da história do ser humano, e acho que deve ser exposto para toda a gente. Acho que toda a gente tem direito a ver documentários sobre isso por uma questão de estudo, sabem o que eu estou a querer dizer? Eu não sei se eu me estou a explicar bem, eu penso que sim, mas eu também não quero bater muito aqui no ceguinho e falar muito sobre isto, mas o meu ponto aqui é que acho incorreto dizer-se que somos todos cúmplices de um serial killer por ver documentários sobre um serial killer, porque eu não concordo com isso. Agora, eu entendo que este grupo do Facebook tem algumas dúvidas sobre o facto de terem incentivado o Luca Magnora ou não, porque na cabeça deles talvez o tenham feito. Porquê? Porque eles claramente perceberam que o Luca Magnora estava a picá-los no sentido de que iria continuar a fazer aquilo que estava a fazer. E também estava na cabeça dele, percebeu que estavam a dar-lhe atenção. E isso para ele era uma coisa ótima, porque como já todos nós sabemos, o Luca Magnora queria ser famoso. No entanto, existe aqui um pormenor que eu acho importante dizer, que é: o Luca Magnora já andava a planear isto há muito mais tempo. E era nesse ponto que eu queria tocar, porque se vocês repararam no documentário,
No terceiro episódio, eles inclusive fazem a ligação entre o crime e filmes que o Luca via. E um dos filmes que inspirou imenso o Luca Magnotta ao longo da sua vida foi o filme que se chama Atração Fatal. E eles falam sobre isso no documentário porque, de facto, o homicídio do John Lee foi totalmente inspirado no homicídio que acontece nesse filme. Para mim não faz sentido dizerem que o grupo é que incentivou o Luca Magnotta a matar pessoas, para além de animais, não é? Porque a realidade dos factos é que nessa parte do documentário percebe-se que tudo isto tinha sido planeado na cabeça do Luca Magnotta. E para mim o momento-chave foi quando se falou sobre uma pessoa chamada Manny. Portanto, se vocês viram o documentário, vocês sabem que houve um momento em que a mãe do Luca Magnotta estava a dizer que ele era inocente e que ele tinha feito tudo porque o Manny lhe tinha mandado, e vocês perguntam, ok, mas quem é o Manny? E então, o Manny era basicamente um cliente do Luca Magnotta quando ele era acompanhante, e tanto quanto se sabe, este cliente do Luca era, portanto, um cliente que ele tinha que era bastante agressivo e que o obrigava a fazer coisas horríveis. E, inclusive, no documentário aparece a mãe do Luca a dizer que sabia sobre o vídeo dos gatinhos, mas que isso não era grave porque o Luca tinha sido obrigado a fazer isso aos gatinhos por causa do Manny. Esta pessoa, Manny, portanto, o cliente do Luca, é que o tinha obrigado a matar os gatinhos e a filmar, e mais tarde a matar, portanto, o John Lee e a gravar tudo aquilo. E então a mãe dele realmente acreditava que ele era inocente. Inclusive, eu, quando estava a ver essa parte do documentário, pensei, mas quem é o Manny? Calma, isto aqui tem mais história. Inclusive, aparece um advogado, ele já tinha sido contactado pelo Luca, porque o Luca tinha dito que estava a ser, então, perseguido por este cliente que se chamava Manny, ele inclusive tinha marcas no corpo e tudo mais. E, portanto, toda a gente conhecia a existência deste tal Manny. No entanto, este Manny não existe. Este Manny foi uma personagem que o Luca inventou e ele nunca existiu. Inclusive, veio-se depois a associar mais tarde que Manny era o nome do ex-marido da mulher do filme Atração Fatal. Pronto, ou seja, foi aí que ele foi buscar o nome. Inclusive, vários nomes que ele tinha em perfis na internet eram de filmes. Pronto, ele tinha várias misturas de nomes que retirava de vários filmes que ele via, porque, como eu já vos disse, ele adorava ver filmes. E a minha questão aqui é bastante simples. Se nós, a partir deste momento, no documentário, passamos a ter conhecimento de que esta personagem Manny já é falada pelo Luca há imensos anos, a minha questão é, porque é que ele já estava a criar essa personagem? Porque é que ele já estava a criar esse alibi? Percebem o que eu estou a querer dizer? Ele claramente já tinha isto planeado há muito tempo. Inclusive, podem-me vir dizer o que quiserem, mas o Luca Magnotta era um homem inteligente. Não digo isso como uma coisa boa, não digo isso como uma coisa má, digo isso como um facto. E se vocês virem o documentário vão perceber isso, porque existiam várias coisas na investigação do grupo do Facebook que deu perfeitamente para perceber que o Luca Magnotta pensou em quase todos os pormenores. Ele pensou em coisas que muita gente se calhar não iria conseguir compreender, porque ele fez muita ligação a filmes e tudo mais. Inclusive o próprio homicídio do John Lee foi muito inspirado no filme. Portanto, no fundo, tinha tudo uma lógica. E o facto de existir uma lógica por detrás disto tudo só mostra que o Luca já andava a planear isto há imenso tempo. Portanto, muito tempo antes sequer do grupo ver os vídeos dos gatinhos. E esta é a minha opinião, ok? O que é que eu acho? Eu acho que se o grupo teve alguma influência negativa, poderá ter sido apenas no sentido de terem-lhe dado mais vaidade, ok? No sentido dele ver, ok, calma, isto pegou, eles estão-me a dar atenção, eles querem saber quem é que eu sou, e isso ter realmente alimentado o ego dele e a vaidade dele e o narcisismo dele e pronto. Agora, não acho de todo que tenha sido o grupo ou que o grupo tenha tido qualquer tipo de influência no homicídio do John Lee, não acredito nisso. Eu acho que isso iria acontecer de qualquer das formas, poderia ser mais cedo, mais tarde, não sei, mas ele iria fazer isso mais tarde ou mais cedo, ok? Porque ele claramente queria matar e ele claramente tinha um fascínio por serial killers. Só o facto de ele se ter tentado associar à Karla Homolka diz logo muito sobre uma pessoa, não é? Porque
Quem é que iria inventar um rumor desses? E mesmo esse rumor foi muito tempo antes da história dos gatinhos e da história do homicídio. Portanto, só mostra que de facto ele já andava a planear isto há algum tempo. Esta é a minha opinião. Uma coisinha agora aqui à parte, é que só agora é que eu me apercebi que eu estava a falar do filme Atração Fatal, mas não é Atração Fatal, ok? Foi o Instinto Fatal. Ambos os filmes têm o Michael Douglas, eu confundi-me toda, mas pronto, o filme que inspirou o homicídio foi Instinto Fatal, que é portanto o filme com o Michael Douglas e com a Sharon Stone. Mas ainda falando então sobre o documentário, um outro ponto que eu ouço as pessoas falar muito é sobre as imagens que são mostradas no documentário. Portanto, muitas pessoas dizem que o documentário está demasiado explícito e que não deveriam mostrar os vídeos e tudo mais, e dando a minha opinião muito pessoal, ok malta, eu pessoalmente não achei que tivesse sido demasiado explícito. É um facto que eles colocam partes dos vídeos verdadeiros e que descrevem o que aconteceu. No entanto, eu não achei que tivesse sido demasiado explícito, ok? Mas isto é a minha opinião. Claro que existem pessoas mais sensíveis do que outras e por essa razão é que, enfim, acho que isso depende de pessoa para pessoa. Eu pessoalmente, apesar de este crime meter-me nojo, sabem, e de eu ficar super incomodada com todo este caso, a verdade é que não me meteu confusão ouvir as pessoas a descrever e ver as imagens, ok? Mas pronto, há pessoas mais sensíveis do que outras, como eu já disse, e portanto, se calhar para mim foi leve, para outras pessoas se calhar vai ser mais pesado. Portanto, acho que isso depende de cada um. Eu aconselho-vos a ver na mesma, se realmente aparecer uma imagem que vocês acham que não querem ver, pá, fechem os olhos, desviem o olhar, não sei. Eu quando me tentam pôr a ver filmes de terror, é isso que eu faço assim. Eu odeio filmes de terror, a sério. Mas é assim, dando a minha opinião muito honesta, eu não achei que tivesse demasiado explícito, mas isto sou eu. Eu já vi alguns vídeos no YouTube sobre isto, e imensa gente diz que está muito explícito e não sei o quê, pronto, eu pessoalmente não achei. Eu acho que essencialmente é isto, porque, portanto, queria tocar na parte dos vídeos serem explícitos, queria tocar na parte da mensagem final do documentário, que, como eu já vos disse, não concordo, e queria também tocar nessa parte de será que eles tinham influenciado ou não. Porquê? Porque, de facto, a conclusão que o documentário tira no meio disto tudo é que estas pessoas cometem os crimes que cometem porque nós alimentamos isso através de estarmos a ver documentários. Sei lá, olha, se calhar eu estou a alimentar por estar a fazer os vídeos que faço, mas eu não concordo. E atenção, isto foi a forma como eu interpretei a conclusão, ok? Para mim, quando eles disseram aquilo que disseram, eu fiquei naquela do género, ok, eles estão a querer dizer o quê? Que as pessoas cometem estes crimes que cometem porque nós alimentamos, porque sabem que alguém vai fazer deles famosos? Há tanta gente que quer ser famosa e não anda por aí a matar pessoas, sabem? É um bocado isto que eu quero dizer também, porque a verdade é essa, é que infelizmente existem imensos serial killers, mas quer dizer, não é a população em geral, e portanto acho essa conclusão realmente errada, porque acho que estes comentários devem existir. Agora, claro, também depende dos documentários, não é? Porque, como é óbvio, quando eu digo que gosto de ver documentários sobre serial killers, sobre true crime, eu gosto de ver pela informação, gosto de ver porque na minha cabeça não faz sentido como é que alguém consegue fazer uma coisa tão horrível, sabem? E acho que faz sentido tentar perceber o que é que os leva a cometer enfim, os horrores que cometem, não é? No entanto, obviamente que isso é diferente de estar a romantizar, não é? Um serial killer, isso eu já não concordo de todo. E, aliás, eu disse isto no meu direto e vou dizer também aqui no vídeo, que é aquela história do pessoal usar t-shirts com a cara do Charles Manson, com a cara do Ted Bundy. Pá, eu não concordo com isso, nunca concordei e enfim, eu faço vídeos sobre true crime, mas vocês nunca me viram aqui a falar bem ou a romantizar um serial killer, vocês nunca me viram a fazer isso, nem nunca vão ver a fazer, porque eu não concordo com isso, tal como também nunca me irão ver com uma camisola do Charles Manson. Portanto, existe aqui uma clara separação entre o que é ver as coisas por ver, por uma questão de informação e por uma questão de interesse, e outra coisa é ver quase como uma admiração, como se fosse uma coisa boa, ok? É muito diferente. E no documentário, eu acho que eles juntaram tudo um bocado no mesmo saco, e acho que isso não está correto, porque são coisas completamente diferentes, na minha opinião. E, inclusive, achei até... Vou-vos dizer uma coisa. A verdade é que eu acabei de ver o documentário
e fiquei tão interessada no caso que fui procurar mais sobre o caso, ok? E inclusive vi um documentário no YouTube e, para surpresa minha, essa senhora e esse senhor que faziam parte do grupo do Facebook também estavam a falar nesse documentário. Só que nesse documentário eles tinham a cara tapada, mas eu percebi que eram eles por causa dos nomes. Portanto, a minha pergunta é, ok, se achas que estás a alimentar alguma coisa, porquê é que fizeste um documentário? Porquê é que agora estás a fazer este documentário? A verdade é que estás a fazer por alguma razão, portanto, achei um bocado hipócrita por parte da Netflix, não da Netflix propriamente, mas a conclusão do documentário ser essa, tendo em conta que o documentário foi lançado. Mas pronto, malta, isto é apenas a minha opinião. Claro que eu sei que existem pessoas desse lado que vão ter opiniões diferentes e eu respeito, vocês já sabem, malta, eu respeito a opinião de toda a gente, não sou obrigada a concordar, mas respeito a opinião de toda a gente e espero que também respeitem a minha. Podem dizer que não concordam, mas respeitem. Portanto, se forem comentar aí qualquer coisa, comentem, mas com respeito, porque eu acho que todos nós temos direito à nossa opinião e é isto. Eu, enquanto pessoa que tenho interesse em ver documentários e enquanto pessoa que também faço vídeos sobre true crime, e vocês sabem disso, achei que aquilo não estava totalmente correto, porque acho que existe uma clara diferença, portanto, basicamente é isso. Um outro ponto que se calhar também vou tocar, que não queria tocar assim muito, mas que vou tocar na mesma, porque vou tocar, é o título do documentário. Portanto, como vocês sabem, o documentário chama-se Don't F With Cats, e eu já vi algumas opiniões na internet de que o nome não deveria ser esse, porque induz as pessoas em erro. E eu kind of que concordo, mas que por outro lado também compreendo o porquê do título. Eu compreendo que o título faça sentido numa perspectiva de que tudo começou com os vídeos dos gatos, é um facto, foi assim que tudo começou e depois as coisas foram desencadeando, não é? Mas por outro lado também compreendo o que algumas pessoas têm criticado, porque a verdade é que eu, quando vi o nome do documentário pela primeira vez, eu não pensei que o documentário fosse sobre um serial killer. Aliás, eu até, muito honestamente, eu pensei que o documentário tinha a ver com maus tratos animais e achei interessante na mesma, ia ver na mesma, mas não pensei que fosse sobre um serial killer. Depois percebi que era porque vocês me disseram, mas realmente o título induz um bocado ao erro. E depois também vi esta questão a ser levantada, que era, portanto, a questão de que uma pessoa foi assassinada, não é? Portanto, o John Lee, e este homem está a ficar conhecido pelo homicídio dos gatos e não de uma pessoa. E, portanto, eu também compreendo isso, mas a realidade dos factos é que também quem conhece o caso e quem conhece o documentário sabe perfeitamente o que é que o Luca Magnotta fez, tanto aos gatos como ao John Lee. E realmente concordo que o título induz um bocado ao erro, não é? Porque imaginem uma pessoa que não gosta de ver documentários sobre crime, não é? Começa a ver o documentário e pensar que tem a ver com gatos ou assim, e depois começa a perceber que aquilo torna-se uma coisa ainda mais sombria do que aquilo que já é ao início. E então, pronto, compreendo o porquê de algumas pessoas dizerem isso. Conclusão disto tudo, malta. Eu achei o documentário bastante interessante, gostei imenso de assistir ao documentário, muito honestamente, gostei mesmo. Acho que o documentário estava bem feito, acho que acompanha bem toda a investigação, tanto por parte do grupo do Facebook como por parte da própria polícia, e portanto acho que nesse sentido o documentário está muito bem conseguido, dá perfeitamente para perceber o que é que aconteceu. Claro que existem alguns pontos que não foram falados no documentário, como por exemplo uma namorada que o Luca Magnotta teve e tudo mais, que aparece num outro documentário que eu vou deixar aí na caixa de descrição caso vocês queiram ver, mas no geral tocou em praticamente todos os pontos e portanto acho que nesse sentido o documentário está muito bem feito. Tirando realmente a conclusão que eles tiraram, isso para mim, compreendo o que eles quiseram fazer. Sabem aquele momento em que os documentários tentam passar uma mensagem super profunda e tudo mais, mas quer dizer, depois quando vocês pensam nisso, pensam, ok, mas faz sentido, mas ao mesmo tempo não faz sentido, porque isto e aquilo. Pronto, foi assim que eu me senti. Acho que aquela conclusão foi completamente desnecessária e acho que, caso quisessem tirar, portanto, uma conclusão dentro daquele género, acho que o poderiam ter feito de uma forma muito melhor, na minha opinião, mas como eu já disse, isto é apenas a minha opinião. Seja como for, malta, chegamos então ao final deste vídeo, espero que vocês tenham achado interessante. Não se esqueçam de deixar abaixo nos comentários as vossas opiniões, contem-me tudo, se já viram o documentário, se ainda não viram, se querem ver, o que é que vocês acharam, quero saber tudo mesmo, porque acho que pode surgir aqui uma discussão bastante interessante, com respeito, como é óbvio, não é? Vocês já sabem como é que funcionam as coisas aqui no meu canal, eu não gosto de confusões, mas podem expor a vossa opinião à vontade, desde que o façam com respeito e pronto, eu vou ler e responder como faço sempre, portanto é isso. Volto então a relembrar-vos para que subscrevam ao canal se nós por aqui, para deixem o vosso grande gosto se gostaram então da parte 2 deste caso de hoje, ativem também as notificações, claro, para não perderem os próximos vídeos.
vídeos e sigam pelo Instagram, que é Joana Pratas, igual aqui ao YouTube, com 2 N's, para nunca perderem nenhuma novidade. E é isso, pessoal. Um grande beijinho para quem está a assistir e vemo-nos então no meu próximo vídeo. Beijinhos!